O tema que eu escolhi é Reconhece-se o cristão por suas obras, que está no capítulo 18, item 16. E o capítulo 18 é o Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É um capítulo em que Kardec nos chama muita atenção para o testemunho, na nossa vida, para a necessidade da coerência que existe entre se dizer cristão e agir como cristão. Então, são textos que todos têm essa temática, São eles: Parábola da festa de núpcias, A porta estreita, Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E na parte de instruções dos espíritos tem: será dado àquele que tem, e reconhece-se o cristão por suas obras. Esse texto, ele é do item 16, é de 1863. O autor é Simeão. E ele inicia o texto retomando um trecho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí Simeão, nesse texto, ele faz uma analogia do cristianismo como uma árvore frondosa que Jesus plantou para nos trazer sombra, para nos trazer conforto, para nos trazer frutos. E o tempo todo ele remete a esse ponto do cristianismo como uma árvore. E aí ele, a princípio, fala para as pessoas que rejeitam a doutrina espírita. Mas a gente sabe que pode pegar essas palavras dele e trazer para todos que se dizem cristãos. E ele pergunta: basta dizer sou cristão para seguir o Cristo? E continua dizendo: procurai o verdadeiro cristão e será possível reconhecê-los por suas obras. E o que é uma obra? O que é eu fazendo uma obra? Eu agindo, eu fazendo algo, eu produzindo resultados. Quando eu construo algo, geralmente a gente usa muito essa questão no ponto de vista material, uma obra de casa, uma obra de uma empresa, e tem também a obra do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, que é o que eu construo para mim. E ele retoma a ideia de Jesus de que a boa árvore produz bons frutos. E nós, o que produzimos? Então, de que árvore que nós nos aproximamos? E aí ele nos traz que os frutos da árvore do cristianismo são vida, esperança e fé. A gente sempre celebra a vida, seja ela material, seja ela espiritual. Jesus nos mostra que não tem morte, a morte é apenas do corpo. A esperança, sempre uma esperança no futuro, a esperança no porvir, porque a gente está aqui hoje, mas agindo, evoluindo, para que amanhã o nosso futuro seja melhor. E a questão da fé, da fé que nós estamos sempre assistidos, da fé que nós temos um Pai amoroso, nós somos filhos de Deus, e Deus é amor, Deus é justiça e Deus é bondade. Então, esses três frutos são muito importantes do cristianismo: a vida, a esperança e a fé. E Simeão faz uma afirmação que chama muita atenção, porque ele diz que a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são ruins. E afirma: eles quiseram afeiçoá-la à sua ideia. Então ele fala que nós, os jardineiros da árvore do cristianismo, nós podamos, nós mudamos o cristianismo para que ele caiba na nossa ideia. E aí a gente pensa nas várias atrocidades que foram feitas em nome de Deus e de Jesus, ao longo da história da humanidade. E agora, como que isso está sendo trabalhado agora? E nós? Como que a gente trabalha a árvore do cristianismo em nós? Quando lemos o Evangelho, a gente direciona a leitura para o outro, a gente direciona para nós mesmos. A gente usa o Evangelho, a gente usa o nosso conhecimento para levar consolo, para levar vida, esperança e fé, ou a gente usa o nosso conhecimento, às vezes, para fazer uma crítica, às vezes para dizer que plantou vai colher. A gente sabe que quem planta colhe, mas às vezes a forma de dizer isso modifica toda a mensagem. Uma é consolo, a outra é punição. Então,
sempre trazendo para nós. Como que eu sou como cristã? Nós usamos os ensinamentos do Cristo para transformarmos a vida do nosso irmão? Tudo que a gente sabe da questão da caridade material, da caridade moral, da parentela corporal, da parentela espiritual, a gente usa isso para o nosso bem e para o bem do nosso irmão? E aí a gente continua a reflexão. Os frutos dela, segundo Simeão, não devem ser colhidos para serem guardados ou para apodrecerem. E aí a gente pode pensar nessa fala dele como a questão do conhecimento. Eu leio o Evangelho, mas eu só sei. Às vezes eu sei só mentalmente, eu não vivencio, né? Então eu guardo, ou eu não falo para qualquer pessoa, eu acho que não é qualquer pessoa que é digna de conhecer aquilo. Então eu uso o que eu aprendo no Evangelho, eu aprendo o que eu leio no Evangelho, né? E aí a gente pensa no seguinte ponto: se a gente sabe, a gente precisa usar. Que remete também ao outro texto: muito será dado, muito será cobrado a quem muito se deu. Né? Então, nós temos o tempo inteiro que está nessa movimentação. Eu aprendo, eu pratico, eu aprendo e eu pratico. Não é um fruto que eu pego e eu guardo. Né? Ele precisa ser utilizado no dia a dia. E a gente se pergunta: de quais vontades do Pai falava Jesus? E aí a gente pega aqui no Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, e em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, da lei da justiça e do reino, Mateus traz as seguintes palavras: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então é Jesus falando no sentido de colocar em prática, né, aquilo que já existe. Pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e desta maneira ensinar os homens, será chamado mínimo do reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a gente sabe que tem o reino dos céus e a gente sabe que a gente precisa agir de acordo com a vontade do Pai que está nos céus, para que a gente possa ter direito de entrar nesse reino. E a gente precisa agir corretamente e ensinar corretamente. Então, Jesus fala nesse ponto, não do que a gente fala, porque o que a gente fala tem mínima importância, mas do que a gente faz, né? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta a gente falar algo que a gente não faz. O ensinar está mais para exemplificar do que para dizer algo. Kardec, no item 9 do mesmo capítulo 18, pergunta: são cristãos os que honram com atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo obedecem ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Então ele nos chama aqui para a questão da essência, né? E não da aparência. Porque não adianta a gente parecer cristão, não adianta a gente ser cristão mais ou menos. A gente precisa ter isso na nossa essência. E ele complementa: as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade, né? E elas não nos são um salvo-conduto apenas na vida celeste, mas elas são garantia de paz, tranquilidade e estabilidade nas coisas da vida terrestre. Então nós temos um roteiro para agir, e esse roteiro ele jamais vai nos colocar numa situação de sofrimento e de dor, né? Escapar dele, fugir dele, evitar esse roteiro é que nos causa sofrimento. Mas a gente, às vezes, por conta das nossas imperfeições, da nossa falta de verdadeira compreensão do que Jesus estava falando, né? Ainda hoje, 2000 e tantos anos, a gente ainda tem essa falta de compreensão. Às vezes a gente opta, muitas vezes, uma opção consciente ou inconsciente, pelas coisas materiais, mundanas, pelo revide, pelo duelo, pela vingança, e não por tudo aquilo que Jesus pregou. Né? E aí a gente sofre, em busca do não sofrer. E a gente pode refletir o seguinte: nós temos corpo,
olhos, boca, mãos, ouvidos, pés, né? O que meus olhos veem? Quais as palavras que minha boca fala? Quais as obras que a minha mão constrói? O que meus ouvidos escutam? Para onde que meus pés me levam? Como que eu uso essas bênçãos que me foram dadas para agir em benefício do próximo? Como que eu sou grata a Deus por tudo isso que eu tenho? Que produtos que eu tiro disso? Que benfeitorias, que obras que eu faço de posse de tudo isso que eu tenho? Retomando a questão da caridade material e da moral, às vezes a gente acha que por não ter dinheiro a gente não pode ajudar ninguém. Jesus nunca deu dinheiro para ninguém. Até onde eu saiba, Chico Xavier tem todo um trabalho assistencial, mas a maior ajuda que ele dava para as pessoas é a palavra, com a vida, a esperança e a fé. Né? Então, esse alimento é o alimento mais importante, que é aquele que dá ânimo, né? Porque o espírito precisa de ânimo para agir. Então, tendo esse ânimo, essa esperança, a fé, nós vamos atrás daquilo que nos falta aqui. E tudo mais nos será acrescentado. Né? Na pergunta 842 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: uma vez que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais indícios pode-se reconhecer a que tem o direito de colocar-se como tal? E os espíritos respondem para ele: será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, homens praticantes da lei do amor e de caridade em sua pureza máxima e em sua aplicação mais ampla. A resposta continua, mas eu parei por aqui, porque a pergunta que me fica é o seguinte: na maior parte do tempo, nós somos praticantes de lei de amor ou hipócritas? É uma palavra pesada, a palavra hipócrita, mas ela nos define em algumas partes do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano. Né? Por quê? Porque uma coisa é ser praticante da lei de amor e a outra coisa é falar sobre ela, mas ainda não dá conta de colocá-la em prática. E aí nós lembramos de novo das palavras de Simeão: vida, esperança e fé. E voltamos novamente para a gente. O que eu compito sociais? São mensagens que falam de vida, de esperança e de fé? O que eu falo para quem me procura no dia a dia com algum problema, com algum desgaste, com algum sofrimento? São palavras que remetem à vida, à esperança e à fé? Como eu vejo os defeitos alheios? O que eu penso sobre os meus desafetos? Eu penso que tem um passado, que nós estamos no presente e que virá um futuro por aí? Ou eu vejo só o agora? Eu tenho um olhar cristão buscando a amplitude de pensar: eu não sou vítima, assim como eu não sou só algoz, assim como todos nós estamos aqui tentando nos ajustar à questão da lei de amor? Ou eu olho a coisa só pontual, reclamando, maldizendo, achando que sou vítima, achando que não sou bem tratado? Como que eu lido com isso? Então, tem um outro livro também, que é de Emmanuel, que diz que o título é Palavras de Vida Eterna, e na lição 22, Emmanuel traz as palavras de Paulo, quando diz que: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, que está em Colossenses 3,17. Isso quer dizer que o nome do Senhor, segundo Emmanuel, se encontra empenhado em nossas mãos. E se buscamos o Cristo, de certo é necessário refletir o Cristo. Né? Então nós somos reflexos do Cristo. Nós deveríamos ser reflexos do Cristo, ou buscarmos ser reflexos do Cristo. E aí, uma coisa interessante, porque se a gente trouxer para o nosso dia a dia, às vezes algumas escolas, algumas empresas, quando tem funcionários uniformizados, dizem: olha, cuidado com a conduta, porque você representa a empresa mesmo fora da empresa.
né? Tem empresas que verificam as redes sociais das pessoas, se tiver alguma coisa que desabone, né? A pessoa é até demitida, como aconteceu com uns rapazes que fizeram uma brincadeira na época da Copa e eles foram demitidos. Uma brincadeira terrível também, claro. Não estou dizendo que a empresa está errada, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que você usa, você é a cara da empresa, você tem que ter uma conduta interessante. Nome de família também, né? Nossa, você carrega o nome da nossa família, então você tem que agir como tal. O nome de Jesus. Quando a gente se diz cristão, como que a gente representa Jesus fora? Será que a gente não tem compromisso? Né? Então, Paulo nos diz que cada ação nossa fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nós trazemos o nome de Jesus, nós somos seguidores do Cristo. Olha a responsabilidade disso no nosso dia a dia. É lícito a gente usar esse nome, né, de cristãos, ou usar o nome de Jesus sem o devido respeito e conhecimento sobre o que Jesus falou, falava e falará? Então a gente sabe que a natureza não dá saltos. A gente não está aqui querendo ser anjo, né, de uma hora para outra, mas a gente pode caminhar mais ou menos lento. Então o que que acontece? Eu preciso perceber a minha caminhada. Né? São passos de formiga, são passos pequenininhos, não tem problema, desde que a gente esteja se movimentando, né, para frente. E aí a gente chega àquela mensagem do Evangelho, né, do homem de bem, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as más tendências. Então, na nossa consciência, na nossa relação com Deus, nós estamos nos esforçando? Né? Porque não é uma coisa de eu olhar para o outro. A pergunta é para mim, é de foro íntimo. Né? Eu realmente me esforço para vencer as minhas más tendências? Eu realmente me esforço para agir de acordo com Jesus? Eu realmente quero ter uma obra em que as pessoas podem dizer, e as pessoas sejam as encarnadas, as desencarnadas, seja eu mesma, né? Aqui agiu um cristão, aqui trabalhou um cristão, essa obra reflete o trabalho de um cristão? Isso tudo a gente tem que se perguntar. E para nos esforçarmos para combater as nossas más tendências, a gente precisa primeiro conhecê-las. Porque não adianta a gente querer combater se a gente não se olha, né? Se a gente não se percebe, se a gente não vê os nossos pontos ainda de fraqueza, de melindre, de orgulho. Porque se eu estiver naquela movimentação de que o outro é sempre o problema, eu não tenho que melhorar. Quem tem que melhorar é o outro. Né? Quem tem que fazer o culto do evangelho no lar é o outro. Quem tem que fazer o tratamento espiritual é o outro. Quem precisa assistir aquela palestra que eu vi é o outro. Eu mesma estou muito bem. Se a gente continua nesse movimento, a gente não tem nem o que melhorar, porque está tudo legal. Né? Então, é olhar para dentro de si. A gente precisa se conhecer, mas esse olhar também não é aquele olhar de autoflagelar, de se matar. Não, é um olhar de amor, é um olhar de auto-perdão, é um olhar com paciência, mas com atitude. Né? Porque tudo que o cristianismo faz, olha, a verdadeira fala, né? A verdadeira caridade, segundo Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Tudo isso a gente tem que direcionar aos outros, mas também a nós. Não adianta nada a gente se autoflagelar, ficar na questão da culpa, do remorso. Nossa, eu nunca vou melhorar, né? Eu estou muito longe ainda, eu estou andando para trás. De forma nenhuma. A gente se reconhece, às vezes a gente percebe o esforço que a gente fez ou não, e aí a gente percebe também, e a gente se propõe a nós andar um pouco mais. Né? Sempre com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, a espiritualidade, porque a gente precisa, né? As nossas más inclinações ainda têm um peso grande. E a gente precisa saber disso para andar, mas sempre com aceitação, com amor, com paciência e com auto-perdão. Porque o cristianismo, ele deve chegar a todas as pessoas.
Mas ele não deve chegar como um distanciamento, uma exclusão de que eu sou cristã, eu sou melhor, você não é cristão, você não é melhor, você é ateu de jeito nenhum. Não é assim, né? Ela é a doutrina de amor. Então, o ponto mais importante é a questão do amor. É a doutrina do façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. É a doutrina do atirai a primeira pedra quem estiver sem pecados. A doutrina do perdoai o seu irmão 70 vezes, 7 vezes. E aí, tanto faz quem é o irmão, se gosta da gente, se não gosta da gente, com quem que ele sai, com quem que ele namora, qual a posição política, o time que torce, não interessa. É o nosso irmão. É o nosso irmão em humanidade. Existe essência divina em todos nós e é importante que a gente perceba isso. Como cristãos é importante que a gente perceba, porque Jesus não escolheu ninguém, ele não excluiu ninguém. E lá na cruz ainda falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós, né? Porque até hoje Jesus fala isso para Deus: perdoa, Pai, porque não sabe o que faz, porque a gente ainda não sabe o que faz. Porque se a gente tivesse consciência do que a gente está fazendo, a gente não faria. Porque a gente sabe da questão do plantio, como eu disse lá atrás. E de novo, pergunto: de qual vontade do Pai Jesus falou? Né? Então, tem os mandamentos de Deus, que tudo é resumido no amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Evangelho destrincha e nos dá o caminho das pedras para a gente fazer isso. Conhecimento e ação. Conhecimento e ação. Não basta só conhecer, precisamos agir. Porque o que é pedido para a gente nesse capítulo é coerência. Coerência entre o que eu digo e o que eu sou, coerência entre o que eu quero e o que eu faço. O que eu espero das pessoas e o que eu dou para as pessoas. E aí a gente vai lá no Jesus no Lar, se não me engano, é o 19, um minutinho só, a lição 19. A receita da felicidade. Então, Tadeu estava muito nervoso, Tadeu reclamando o tempo todo, falava sobre os imperativos da felicidade humana, né, da necessidade, estava criticando os dominadores de Roma e criticando, de certo, falando bastante, né, e os rabinos do Sinédrio. Com muita revolta, ele falou sobre a discórdia, o sofrimento do povo, aquela falação. Aí, de repente, Jesus perguntou a ele como que ele se sentiria realmente feliz, né? O que precisava acontecer para ele se sentir realmente feliz. Na verdade, a primeira pergunta que Jesus faz para ele é: Tadeu, como interpreta você a felicidade? E ele diz: Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Aí Tadeu abre o coração. Ele disse o que precisava acontecer para ele se sentir realmente feliz. Precisava ser compreendido, poder confiar nas pessoas, receber justa compreensão dos semelhantes, não ser vítima de indiferença, de calúnia, de sarcasmo. Ele precisava que as pessoas o buscassem não pelas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade da alma dele. Que as pessoas vissem seu propósito de acertar, mesmo quando errava. Olha que coisa linda, mesmo quando eu erro, Senhor. Eu queria que as pessoas percebessem em mim o propósito de acertar. E queria ser, resumindo tudo isso, ele queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Quase nada. Jesus esperou esvaziar a xícara de Tadeu, né, que estava muito cheia, e disse o seguinte: Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Muito breve sim, né? 2000 anos depois, a gente ainda continua na mesma situação.
querendo tudo do outro e dando muito pouco ou quase nada. Então, a mensagem que fica para a gente hoje é essa: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, para sermos verdadeiros cristãos, nós precisamos seguir o nosso modelo, o nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo. Tem as suas dificuldades? Tem. Mas se a gente tem a vontade, no nosso íntimo, de nos aproximarmos um pouco, mesmo com as dificuldades, a gente começa a trabalhar, a nos lapidar, a nos observar, para a gente saber aonde a gente pode crescer. E aí a gente tenta, né, a ver a situação de uma forma um pouco diferente. Né? Se eu estou num lugar difícil, se eu estou numa casa complicada, numa família que às vezes eu não me encaixo, eu volto lá, né, na fala de que não há erro. A espiritualidade não erra, Deus não erra. Se eu estou aqui, alguma coisa eu tenho que fazer aqui. E qual que vai ser minha obra? Vai ser uma obra de vida, de esperança e de fé? Eu vou expandir a minha vivência ou eu vou resumir a minha vivência? Né? Eu vou trabalhar vida, esperança e fé ou eu vou trabalhar tristeza, reclamação e vitimismo? Né? Quem é o meu exemplo? O que eu posso oferecer de bom onde eu estiver? Floresça onde você estiver, onde você for plantado. Então, não interessa onde eu estou trabalhando, onde eu estou vivendo, na casa espírita que eu estou trabalhando, que às vezes a gente sabe que tem uma dificuldade ou outra, mas ali nós somos reflexos do Cristo. Nós devemos ser reflexos do Cristo. Então, independente de todos esses problemas mundanos, materiais, que a gente sabe que a gente está aqui de passagem, eu sou filha de Deus. Eu tenho a minha paternidade, a paternidade que me atinge, ela é imensa. E eu tenho para quem dar a mão. Então, é assim que a gente olha, né? Eu tenho, meu pai é Deus. E com ele eu vou agir e trabalhar para ter uma vida melhor e para fazer da vida das pessoas melhores. Porque pelo exemplo, a gente talvez consegue mudar as pessoas que estão à nossa volta. Não aquela mudança estrutural, não, mas às vezes um posicionamento diferente em relação a nós, diferente em relação a eles mesmos. Né? Chico Xavier é admirado por todas as pessoas, mas Chico Xavier trabalhou diariamente para ser quem ele era. Algumas vezes ele foi chamado a atenção por Emmanuel, porque encarnado, né, naquele livro Renúncia, quando Alcione diz que quer reencarnar, que ela já estava muito evoluída, né, e aí ela disse que quer reencarnar e o mentor dela fala, você tem certeza? Porque na Terra, reencarnada, as coisas se tornam um pouco mais difíceis e já teve pessoas que foram e voltaram um pouco endividadas. E você tem certeza? E ela, por amor, tem. Então a gente sabe, Deus sabe, a espiritualidade sabe, existe a misericórdia imensa que nos atinge, mas precisa ter a nossa parte também. Então a mensagem que eu deixo hoje é para a gente sempre pensar na obra que a gente quer para a nossa vida. Né? O que eu espero do mundo e o que eu dou para o mundo. Como que eu posso começar a ter um mundo diferente se eu ajo de forma equivocada ou distante daquilo que eu espero? Então, antes de cada atitude nossa, de cada palavra, né, de cada olhar, de dar ouvido a cada coisa que às vezes não seja edificante, qual a obra que eu quero deixar nesse mundo? Né? Seja pequenininha, seja grande, essa obra fala do quê? Essa obra traz qual mensagem? Né? O que eu quero, de fato, deixar aqui? Eu quero participar dessa seara do Cristo, desse jardineiro maravilhoso que nos deixou essa árvore incrível do cristianismo. Eu quero ficar sob essa sombra, eu quero trazer mais pessoas para essa sombra. O que eu espero da minha vida? Então, são essas reflexões que eu deixo hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau.